nome é Pri. Oi pessoal, meu nome é Andressa. Nós estamos aqui com o nosso primeiro vlog e a gente vai estar falando mais ou menos qual é o nosso objetivo com esses vídeos que a gente vai estar gravando uma vez por semana. Então, hoje nesse vídeo a gente decidiu mais falar sobre o nosso testemunho de conversão, né? Sobre o nosso objetivo em gravar esses vídeos, como a gente decidiu, né? Em relação mesmo à nossa vida cristã, à nossa vida com Deus. Então, no caso assim, a gente vai estar relatando, não precisava falar em casa. A gente vai estar relatando para vocês, contando sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa história com Deus. Porque eu acho que é importante a gente ter, né, um meio de mostrar o que Deus faz na vida da gente, um meio de passar para as outras pessoas o que Deus tem feito e o que Deus continuará a fazer. Então, o nosso objetivo é gravar vídeos mesmo toda semana, né? E queremos contar para vocês o nosso testemunho de conversão, como que foi a experiência com Deus, como que foi. Às vezes tem até mesmo um preconceito com... crente, eu não quero ser crente. Não gosto de crente. E tem muito isso no meio. A pessoa não pode ouvir falar que já sai correndo. Então, a gente vai contar um pouco pra vocês. A Pri vai contar primeiro o testemunho dela. É isso aí. Então, gente, é assim... Na verdade, eu nasci dentro da igreja, né? Eu fui consagrada dentro da igreja, todos os meus pais eram da igreja. Mas, assim, eu quero falar assim, a nossa comunhão com Deus mesmo, a gente, quando a gente chega numa determinada idade, na maturidade, é que a gente começa a ter comunhão com Deus e saber que Deus é importante e que a gente tem que buscar Ele realmente. Então, quando eu era criança, eu era muito assim, eu não era muito eu tinha dificuldade de relacionar com as pessoas, sabe? Eu era assim... Eu tentava me isolar da sociedade porque eu não convivia muito bem com as pessoas, tanto no colégio ou até mesmo na família. Quando eu era criança eu brigava bastante com meu irmão, hoje em dia já não é assim, às vezes conhece, você já sabe, né? Então eu brigava bastante e eu era assim, se diz, deu branco. Não, mas eu tinha muito ciúme também, tipo, de primos, às vezes quando vinha aqui em casa, a minha mãe, ela às vezes dava mais... Eu sentia, né, que a minha mãe dava mais atenção pros meus primos do que pra mim. Eu não sentia muito, assim, que eu era muito envolvida. As pessoas, eu sentia que a minha mãe, muitas vezes, ela tinha, assim, essa vida corrida, com faculdade, com trabalho, e ela não dava essa atenção toda pra mim, eu sentia isso. Aí eu achava que eu não era tão importante. Eu sentia isso, que eu não era tão importante, que eu não era muito ouvida. Mas com o tempo, Deus foi transformando e foi me moldando no interior. Eu sempre conversava com Deus a respeito disso. Eu queria pessoas assim que fossem amigas de verdade, que eu às vezes sentia assim que, tipo, no colégio, como eu tinha falado anteriormente, as pessoas só vinham pra mim pra pedir tarefa, por exemplo. Eu sentia assim que as pessoas eram muito sanguessuga. Eu queria só sugar aquilo que eu tinha. Eu fazia essa tarefa e o povo queria me emprestar pra copiar, por exemplo. Eu me sentia usada, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Aí por isso que muitas vezes eu preferia ficar sozinha mesmo. Aí com isso eu conversei com Deus e Deus ouviu minha oração. Deus me trouxe essa pessoa aqui. Em todos os lugares que eu vou, assim, eu encontro pessoas. Tem pessoas que não são muito legais, mas Deus sempre me traz pessoas que acrescentam, que não só querem tirar aquilo, né, da gente, mas um ajudar o outro. Isso que é importante. A amizade pra mim é isso. E Deus me trouxe isso. Pessoas assim, um relacionamento com as pessoas, assim, eu tento me entornar em várias coisas, tipo, lá na igreja, agora entrei no Ministério de Teatro, antes no Street Dance, que é uma dança que tem na igreja, e eu tô sempre querendo me envolver, assim, com isso a gente vai
conhecendo uma pessoa, conhecendo outra, vendo a personalidade de cada pessoa, que isso é importante. E aprender a lidar com vários tipos de gente. E é isso que Deus tem trabalhado em mim, e Deus já me colocou isso no coração, que isso tudo é uma preparação para algo futuro, que eu ainda não sei o que, mas é isso. Agora a Andressa vai contar o testemunho dela. Então, gente, o meu testemunho de conversão é um pouco diferente porque eu não cresci na igreja, eu tive uma experiência, como se diz, no mundo, mas graças a Deus não foi algo muito sério. Mas eu me converti aos 16 anos, né? Foi através da igreja onde a Pri também congrega. E antes, o crente pra mim, eu tinha esse meio que preconceito que acho que todo mundo tem hoje em dia, quem não conhece, quem não é convertido conhece também. Eu não gostava de crente, achava que crente não era verdadeiro, não era uma coisa verdadeira, que pensavam muito que Deus é um só e que Deus tá em todas as religiões, mas nada contra as religiões, mas a gente acha isso quando a gente tá fora, quando a gente não conhece, né, Jesus mesmo. E quando eu tinha 16 anos, que foi na época da minha conversão, eu morava em outra cidade. E mudei pra cá com a minha mãe, com meus irmãos. E a gente mudou pra uma casa onde o nosso vizinho era o quê? Crente. Crente de ouvir música, aquelas músicas mesmo da igreja o dia inteiro. Crente de bater na sua porta e convidar pra ir pra igreja. E no começo, quando você não conhece, você, tipo, né, assim, xinga até a pessoa, né, porque, não, esse crente não para de ouvir essas músicas e tal, eu não gosto dessas músicas, e incomodava bastante. Era uma coisa que incomodava porque você não conhecia. Então, certo dia, de tanta insistência dele, ele começou a convidar a minha mãe para ir para a igreja, frequentar a igreja dele. E como Deus age, né, não pela gente, mas sempre tem uma pessoa de fora que Deus trabalha para poder levar a gente, né, para conhecer Ele. Ele começou a chamar minha mãe e minha mãe aceitou e começou a ir, gostou bastante. E ela estava muito envolvida mesmo na igreja quando ela começou a chamar a gente também. Então, vem a parte assim, mas porque o relacionamento na minha família não era uma coisa boa e talvez até hoje não seja, mas Deus trabalha nisso também. Foi uma coisa que uniu a gente bastante, que foi a igreja, quando a gente começou a ir todo mundo, porque minha mãe começou a chamar um e todos os irmãos iam, então a gente ia junto. A gente começou a ir mesmo, a ficar firme na igreja. E quando foi, tinha alguns meses que a gente já tava, né, conhecendo a igreja e tal, quando a gente já tava amando aquelas músicas que o senhor vizinho colocava, e que a gente viu mesmo que era obra de Deus, que Deus já tava agindo, que era a forma de Deus chamar a gente, porque sempre tem, quando você tá no mundo, Deus sempre tem uma forma de te chamar pra conhecer Ele, pra te chamar pra conhecer, né, a igreja. E foi isso, Deus agiu na vida, Deus usou a vida do meu vizinho, que antes que era insuportável, que as músicas eram insuportáveis. Depois o CD que ele ouvia, ele deu pra gente, a gente não parava de ouvir esse CD. E meses depois a gente batizou todo mundo junto, e batizou nas águas na igreja que a gente frequentava, a gente batizou, aceitou Jesus todo mundo junto, glória a Deus por isso. E hoje só eu que tô mais ou menos firme assim na igreja, mas eu tô firme e Deus, e você começa a perceber que Deus realmente tem um propósito para sua vida, que Ele começa a te mostrar o que é que você deve fazer, como que você deve agir.
E que se hoje a minha família está desviada, eu creio que Deus me chamou para restaurar a minha casa, para levar a palavra dele para dentro da minha casa e fazer como antes, como a gente se una para buscar a Deus, para estar na igreja, porque Deus tem um plano para cada um de nós e se eu tô aqui até hoje, se eu tô firme, se eu conheço a palavra e cada vez que eu buscar, Deus vai me mostrando, né, o caminho que Ele tem preparado para nós. E uma coisa que eu tenho ouvido bastante é que realmente Deus tem um propósito de salvação para nossa família. E que Ele usa as nossas vidas para isso. E que a gente deve sim acreditar, deve sim buscar, seja da forma que for, seja cantando, seja dançando, seja no seu ministério, na sua igreja. Eu creio que Deus tem um propósito e que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então é isso, esse foi meu testemunho. Eu tô firme aí até hoje, graças a Deus. E Deus tem planos. É isso que a gente reconhece, porque Deus age de uma forma tremenda. Deus age através de pessoas. E como a Pri falou, ela também, né, foi uma bênção de Deus pra minha vida, porque onde eu estaria agora? Onde eu estaria agora? Como Ele leva a gente a querer buscar através de pessoas, porque Deus uniu a gente nesse propósito de gravar vídeos, de passar para vocês, né, a nossa experiência, como é ter uma vida com Deus. E todo mundo tem essa experiência. Se você não é convertido, ou quem é convertido, tem essa experiência de como foi a conversão, o que eu pensava antes, como eu agia antes, e que hoje você não age mais, que hoje você é diferente, que hoje você tem um propósito, que você sabe que você tem um propósito. Então é totalmente diferente, porque Deus muda o seu jeito de pensar, Deus muda o seu modo de agir e você se transforma. E mesmo quando Deus molda a gente, mesmo com as dificuldades lá fora, porque a gente sabe que tem muitas, mesmo com as dificuldades lá fora, a gente tem força, a gente tem fé para reconhecer que Deus vai agir na hora certa, que Deus tem um plano para tudo e que tudo está no controle dele. Então acho que a gente deve pensar e é isso. E só pra finalizar um pouco, assim, eu quero estar falando assim, como é que a gente começou a gravar, né? Porque a gente começou qual, assim... né, o nosso objetivo aqui? Como? Por quê? Assim, tudo começou assim, uns ensaios, que eu e a Andressa temos isso em comum, que é o louvor. A gente ama cantar. Amamos. Então, é por isso que do violão ali. Não numa posição muito boa. Mas foi a única que a gente encontrou pra ele aparecer. Então a gente sempre ensaiava. E aí a gente pensou, por que não, né? A gente tá gravando vídeos e tá passando pra vocês. Então, é isso aí. Nesse caso, a gente vai gravar um vídeo como a gente já disse, né, toda semana. A gente vai tentar passar nossa experiência com Deus. Quem sabe, né, louvar quando a gente estiver bem ensaiado. Que a gente vai ensaiar bastante e que a gente quer dizer que Deus, né, tem planos e que você deve continuar firme, que você deve ter uma vida com Deus, porque uma vida com Deus é ser transformado, é acordar toda manhã e pensar, nossa, Deus me deu mais uma oportunidade, eu tenho que fazer algo para mudar a vida de alguém ou para mudar a minha própria vida. Então, pensa nisso como, nossa, Deus me entregou mais um dia, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ser diferente. Então é isso que a gente pensa todos os dias, a gente tem que lembrar de Deus e que ser grato o tempo inteiro. Passar desse amor que Deus dá pra nós, poder transmitir para outras pessoas receber, né, desse amor, dessa alegria, do entusiasmo e de tudo que é belo nesse mundo. É isso aí, porque ter uma vida com Deus é ter realmente vida. Então, se você sentir a necessidade de... Quando você sentir a necessidade de conhecer, nossa, eu quero isso pra mim, se você pensou isso, se você quer realmente conhecer Jesus, então ore a Ele, porque Ele te ouve, Ele tá o tempo inteiro com você e que a sua vida é muito importante, muito preciosa para Deus.
e que Ele tá te esperando, Ele tem um chamado para sua vida e cremos nisso e queremos dar força, é para isso que estamos aqui, porque aceitamos o chamado de Deus, aceitamos o propósito de Deus e a nossa vida é dele. Então, todos os dias a gente deve acordar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa as nossas vidas, porque somos muito gratas a Deus e seremos eternamente, né, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito. Quer mais alguma coisa? Só falar que curta o nosso canal. Isso! Se você gostou, dê um joinha. E faça comentários. Compartilhe, comentem como foi o seu testemunho de conversão, porque pra gente também é importante saber, tá? Grande beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.